Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, uma palavra revelada, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, Raquel, estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu quero meditar aqui juntamente com todas vocês nesse texto, que é no texto de Gênesis, capítulo 32. Mas antes disso, vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E amém. Amém, irmãs? Então, a palavra do Senhor vai dizer aqui em Gênesis 32, no versículo 22, eu vou ler, que diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, com ele um homem, até o romper do dia. Eu vou repetir o 24, né? Ficando ele só, e lutava ele com o homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Irmãs, essa palavra aqui, ela vai falar acerca de Jacó. Jacó, que era o 3º patriarca, um homem com uma significância muito grande. E nesse momento aqui, irmãs, nós podemos perceber a mudança na vida de Jacó. Uma mudança na identidade de Jacó. Jacó, ele saiu lá da casa dele com uma pendência. E hoje eu tenho aqui uma revelação. Jacó, ele saiu da casa com uma situação, irmãs, para ser resolvida. E eu vou falar aqui algo, viu? E são princípios espirituais. Não é bom você sair de uma condição de qualquer jeito e de qualquer maneira. Não é bom, não. E vou até mais além, você nunca sabe se vai precisar daquela porta um dia. E além de situações no mundo espiritual, peso. Quando se sai de um lugar de qualquer jeito, de qualquer forma, o caminho não flui.
Pode até fluir um determinado tempo, determinados anos. Mas depois, irmãs, o próprio Deus, a vida, as circunstâncias, vai fazer com que essa mesma pessoa volte lá. Ou se a pessoa for uma pessoa consagrada, uma pessoa de Deus, né? O próprio Deus vai falar para essa pessoa, volta lá e corrige essa situação. Volta lá e corrige essa situação. Isso em várias áreas. Aqui foi uma situação familiar. Eu conheço um caso familiar, irmãs. Eu conheço um caso familiar. Mas pode ser, de repente, um trabalho, pode ser um ministério. Cuidado, viu? Você que sai de qualquer maneira, nem dá uma palavra lá pro teu líder, sai de qualquer maneira, abandona. Cuidado, né? Sai bem, pede a bênção, né? Seja sincero, honesto. Isso daqui, irmãs, é uma situação onde isso impede, emperra até as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando sai de qualquer forma, de uma forma tempestuosa, porque Jacó ele saiu de uma forma tempestuosa. Ele teve que voltar para o acerto. E aqui, irmãs, passaram-se aproximadamente 28 anos depois, irmãs. O que eu entendo? Pode passar os anos que se passarem, mas aquilo fica lá, ó, gravado no mundo espiritual. Pode se passar os anos que se passarem. E a pessoa vai vivendo. Você vê Jacó, foi viver, foi trabalhar, foi produzir, recebeu o salário. Tem uma hora aqui que Labão, né, até vai reconhecer, porque Jacó fez um voto, né, quando ele estava indo de Berseba até Harã. Ele vai fazer um voto ali com Deus e Deus é com ele, mas tinha essas pendências que eram necessárias serem reparadas lá no passado. Então tem pessoas aqui nesse vídeo que, se você tiver pendências com pessoas, resolve isso. Resolve isso. Resolve isso. Resolve. Se tem que pedir perdão, peça perdão. Se tá devendo alguém, pague esse alguém. Se precisa ir lá conversar para um alinhamento, vai lá para um alinhamento, conversa com a pessoa. Olha, daquela vez eu agi assim, assim, assim. Você me perdoa, você me desculpa. Irmã Raquel, e se a pessoa faleceu já? Irmãs, às vezes tem isso. Se a pessoa faleceu, você pode procurar um familiar dessa pessoa, porque tá tudo ali no mesmo, na mesma linhagem, no mesmo clã, que tá valendo também. Mas Raquel, eu fiz atrocidades no passado. Eu prejudiquei pessoa ou pessoas. Repara isso em nome de Jesus. Repara isso. Repara. Irmãs, eu estava ouvindo um pastor falando, já vou voltar aqui para o texto. Ele falou que, muito cuidado que você que segue ministérios, você que pertence a ministérios, que vai para igrejas que você não sabe a origem, muito cuidado. Eu estava ouvindo um pastor falar que ele é de São Paulo, Deus deu uma igreja para ele, né? O pastor dele, o líder dele, confiou uma filial, uma igreja para ele, ele estava lá dirigindo a igreja. Chegou um pastor lá, irmãs, querendo se membrar nesse ministério, querendo ser pastor lá. E esse pastor, né, o que tinha sido designado para esse campo, ele foi orar ao Senhor. Foi orar ao Senhor para saber quem era aquele homem, mas aquele homem, né, que se dizia pastor. Irmãs, ele foi orar ao Senhor, foi buscar em Deus, né? Porque o homem chegou assim,
querendo ser pastor, muito amistoso, muito isso, muito aquilo. E ali, irmãs, aquele pastor foi orar e Deus revelou para aquele pastor que ele saiu de lá da terra dele brigado com os familiares, inclusive com o líder dele lá naquela terra lá distante, lá do norte e nordeste. Esse fato aconteceu em São Paulo. E aí esse pastor chamou esse que tinha chegado, né, lá e falou: olha, aqui eu não vou te dar oportunidade não, porque tu tem que voltar lá na tua terra e resolver teu assunto lá, com a tua família que tu abandonou e com o ministério que tu abandonou. Olha aí, irmãs. Então isso acontece, viu? Isso acontece, irmãs. Isso acontece. Isso acontece. E fica uma pendência no mundo espiritual. A pessoa pode progredir, a pessoa pode avançar, a pessoa pode fazer, a pessoa pode ganhar dinheiro, pode enriquecer, porque Jacó aqui ele enriqueceu, irmãs. Ele foi sozinho e ele volta o quê? Com 2 mulheres, 2 servas, 11 filhos. Olha como é que ele volta. Um homem na linha humana totalmente próspero, mas havia essa pendência. Eu não sei qual é a pendência. Eu não sei qual é a pendência. Mas resolve essa situação. Resolve essa situação. E a Bíblia diz que levantou-se naquela mesma noite. Tem gente aqui nesse vídeo que está passando por noite. Uma noite. Noite fala de escuridão, fala de trevas. E naquela mesma noite, Jacó aqui, ele tomou uma decisão à noite. Ele tomou uma decisão aqui, irmãs, à noite. Tem gente aqui que está passando pela noite. E ele tomou uma decisão, ele pegou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e resolveu passar o val de Jaboque. Você vai entender aqui o que é o val de Jaboque. Tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo quanto lhe pertencia. Olha, camelo. Olha como é que Deus prosperou esse homem. E agora ele estava voltando, porque lá no local lá do trabalho já não estava dando certo. Oi, Marcão, então eu não devo sair? Não, você deve sair. Mas primeira coisa, você deve sair debaixo da direção de Deus. Até mudar de igreja, irmãs, tem que ser na direção de Deus. Tem que ser na direção do Senhor, irmãs. Não pode ficar mudando de igreja, não. O crente tem que ter raiz. Raiz. Então, ele vai voltar. Ficando ele só, lutava ele com um homem. Sabe quem é esse homem, irmãs? É uma expressão teofânica. É uma representatividade do próprio Deus. Coisa linda na nossa vida é quando nós estamos passando por esse val de Jaboque. Marca, o que significa esse val de Jaboque? Esse val de Jaboque significa quando você toma uma atitude, uma postura em oração e segurar aquele anjo e pedir ao Senhor e clamar ao Senhor e colocar diante do Senhor, igual Lucas 18, aquela viúva com aquele juiz, e falar: Senhor, eu quero a minha bênção. Senhor, resolve essa situação. Senhor, val de Jaboque significa isso na nossa vida. O val de Jaboque era um ribeiro, um riacho, está lá até hoje. E ele vai desembocar onde? No Rio Jordão. E Jacó aqui, ele segurou aquele anjo, ele lutava com aquele anjo.
Sabe, irmãs, que nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Coisa que os animais não têm, que é o espírito. Os animais só têm a alma, que é as emoções, né? A sede das emoções. Os animais, eles têm memória afetiva e eles têm um corpo, né? O corpinho deles, para quem tem animais domésticos. Mas nós, seres humanos, nós temos o espírito. E é esse espírito, através da oração, que nós entramos em mundos e submundos pelo poder da oração e movimentamos coisas, situações através da oração. Mundos e submundos são movidos pelo poder da oração. E ele lutava com aquele anjo. Em algumas Bíblias vai falar anjo com A maiúsculo. Em outras Bíblias vai falar homem com H maiúsculo. E em outras Bíblias, se eu não me engano, é na Nova Versão Internacional, fala até varão com V maiúsculo. O fato é, irmãs, que ele estava ali lutando. Ele estava ali perseverando. Lucas 18, a perseverança. Jesus vai contar uma parábola, né? Sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Aí ele conta. Uma certa viúva, e aí ele conta, e fala, né, que uma cidade tinha um juiz, e aquela viúva precisava que a causa dela fosse resolvida, e ali no final, né, e ela todo dia ela importunava, e aquele juiz iníquo que nem queria saber nada de Deus, vai dizer, porquanto que esta viúva me molesta, eu vou resolver a situação dela. Ela o que? Perseverou, irmãs. De manhã ela estava lá, de tarde ela estava lá, no outro dia ela estava lá todos os dias, importunando aquele juiz. Importunar é isso, irmãos. E a Bíblia agora aqui vai dizer que Jacó, ele lutava com aquele homem até o romper do dia. Vendo este que não podia, tocou-lhe na articulação da coxa. E ali ele falou para Jacó, me deixa que eu preciso ir, porque o dia já está amanhecendo, já é o romper da alva, o romper do dia. E ali Jacó segurou aquele anjo e falou, não, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Me larga porque eu preciso ir. Não, eu não te largo enquanto tu não me abençoares, irmãs. Determinação. Você é uma pessoa determinada? Eu acho que você que está aqui é uma pessoa determinada. Isso aí sou eu que estou falando. Porque para estar aqui 18 minutos desse vídeo, você é uma pessoa determinada. Coloca aqui embaixo que eu quero ler, né? Mas Raquel, eu sou uma pessoa determinada. Para eu saber que você chegou aqui até 18 minutos. Mas ele ficou ali, ó. E outra coisa, falando de determinação, Deus não abençoa gente que não é determinada não, irmãs. Deus só abençoa gente que é determinada. Deus só abençoa pessoas que são determinadas. Deus não abençoa a pessoa que na primeira dificuldade, na primeira adversidade, já larga para... Não. Jacó, ele foi determinado, irmãs, determinado. E ali ele vai lutar, vai segurar aquele anjo e o anjo vai falar, não, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E Jacó falou para o anjo, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Repetindo, né? Jacó disse para aquele homem, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E aquele homem, aquele anjo vai o quê? Vai ferir a coxa, a articulação na juntura da coxa, na luta.
E ali, irmãs, ficou naquele embate. E ali aquele homem, aquele varão, aquele anjo vai falar, olha, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Te digo hoje que teu nome a partir de hoje não é Jacó, mas a partir de hoje o teu nome é Israel. Pelo fato de você ter perseverado, pelo fato de você ter permanecido, Deus, ele entra e ele muda, irmãs, o nosso nome. Deus mudou a vida de Ana, Deus mudou a sorte de Ana. E quando você persevera, quando você permanece, quando você é uma pessoa determinada, Deus, ele age. Deus, ele age. E Deus, ele age mudando o nosso nome. Como assim, irmã Raquel? De endividada para uma pessoa próspera. De uma pessoa fracassada que dava tudo errado. Não, agora ela dá tudo certo. Olha como é que tá a vida dele, olha como é que tá a vida dela. A solteirona da igreja, a solteirona do bairro. Deus, não, ela casou e olha, Deus deu vários filhos. Olha, já tinha passado bastante anos. Ninguém nem achava. Deus muda o nome, irmãs. Agora ela é uma alegre mãe de filhos. Olha aí, irmãs. Deus muda o nome. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, eu mudo o teu nome. Deus está mudando o teu nome. E o abençoou ali. Deus está mudando o teu nome. Deus está te abençoando. Aleluia! E outra coisa aqui que eu quero falar para você. Uma outra coisa aqui que eu quero falar aqui para você. Ele foi ferido na coxa. Vai ter um sinal, uma marca desse val de Jaboque que você está passando. Quando você olhar para aquele sinal, para aquela marca, você vai lembrar da mudança de sorte, da mudança de vida, do milagre que Deus operou na tua vida. Interessante que ele saia dali mancando, né? Mas saiu com a vida mudada. Ele saiu dali mancando, mas saiu com a sorte transformada. Quando pensam que você está mancando, na verdade você está de pé. E quando pensam que você está de pé, e você, até você mesmo, na verdade você está manca. Deus, na sua palavra, ele vai falar, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, vai no manquejar, um passo após o outro. E esse manquejar é para te dizer, aleluia, do Deus, do milagre que Deus realizou na tua vida e mudou a tua sorte. Deixa quem quiser correr, correr, sem unção. Deixa quem quiser correr, correr. Mas quem tenta correr sem unção, dá problema. Depois tem que voltar. Então, quando pensa que você está manquejando, para aquela dali, para aquele dali, não. Na verdade, você está de pé. Porque é o poder dele que se aperfeiçoa, que te sustenta, que te põe de pé. Guarda essa palavra no teu coração, vai ter um sinal aí, esse sinal é a marca, tá bom? Esse sinal é a marca do Deus que te aparecera nesse val de Jaboque. A Bíblia diz que aquele lugar, e o abençoou ali, ó. Deus já te abençoou, mas depois desse momento ele vai te abençoar mais ainda. Está escrito aqui. Aquele lugar chamou Jacó Peniel. Peniel. Qual o nome que você vai dar aí para esse cenário, para essa situação, quando Deus bradar aí na tua vida? Falou aqui, ó, Peniel, pois disse, vi Deus face a face.
Olha o que Jacó vai falar. Não, esse lugar aqui, ele é um lugar tão especial porque foi aqui que eu vi Deus face a face. Irmãs, tem situação na nossa vida que Deus se revela face a face. Face a face. Às vezes é um milagre. Às vezes é uma cura. Às vezes é uma libertação na vida de uma pessoa. Tu vê assim Deus fazendo, tu vê Deus face a face. Na vida daquela pessoa, Deus respondendo a oração. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Deus está te salvando aí, ó. Deus está te salvando. E para fechar a palavra, olha aqui, irmãs, que fechamento lindo. Nasceu-lhe o sol. Você começou na escuridão porque foi à noite. E agora no final, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O sol vai nascer. Essa noite, essa escuridão vai passar. Você está com escuridão? Você está com depressão? Você está com escuridão? Você está aí passando por uma síndrome, essas doenças aí da alma? Você está passando situação aí de ficar com coisas dentro da sua casa, tudo entulhado? Você está passando por essa noite, por essa escuridão? Segura o anjo da libertação para te libertar disso, minha irmã. Isso é uma noite. Pessoas que já perderam a graça na vida. Não. Segura o anjo. Vai ler Salmo 27, Salmo 91, Salmo 23, 3 vezes ao dia. Vai orar. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O sol vai nascer, como o sol nasceu aqui, ó. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. E esse lugar vai ter um nome. E o nome será um nome de vitória. Ainda que é o terceiro, e manquejava de uma coxa. E só para você nunca mais esquecer, vai ter um sinal. Ele manquejava, aquilo ali era o sinal. Que Deus apareceu para ele face a face. Tome posse dessa palavra, minha irmã. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Nasceu-lhe o sol vai nascer na tua vida. Guarda aí na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Paz.